E se eu te dissesse que a verdadeira riqueza não tem nada a ver com quanto dinheiro você possui, mas com o quanto de você mesmo ainda resta depois que o dinheiro chega? A maioria das pessoas se perde quando enriquece. Algumas se perdem quando tentam. Mas os estoicos aprenderam algo diferente. O dinheiro é um escravo perfeito e um mestre terrível. Se você não domina sua relação com ele, ele domina você. Hoje você vai aprender as bases da riqueza estoica. Um modo de pensar capaz de transformar sua vida financeira, sem jamais deixar que o dinheiro compre sua alma. Bem-vindo. Capítulo 1. O princípio da indiferença estoica. A filosofia estoica divide tudo em 3 partes: o que é bom, o que é mal e o que é indiferente. E, surpreendentemente, o dinheiro está no grupo dos indiferentes. Para os estoicos, o dinheiro não é bom, mas também não é mal. O valor dele depende da intenção humana, assim como um fogo. Ele pode cozinhar o alimento ou queimar a casa. O verdadeiro perigo nunca foi o dinheiro. O perigo sempre foi o ser humano que não sabe o que fazer com ele. Essa visão muda tudo. Porque quando você trata o dinheiro como indiferente, você para de persegui-lo e começa a usá-lo. Imagine um general que precisa atravessar uma ponte com seu exército. A ponte é útil. Sem ela, a guerra é perdida. Mas ele não se apaixona pela ponte. Não a idolatra. Não constrói uma casa nela. Ele só a usa para atravessar. Para os estoicos, o dinheiro é uma ponte, nunca um destino. E quando você pensa assim, o dinheiro deixa de te controlar. Ele vira ferramenta, ele vira meio, ele vira ponte. Esse é o começo da riqueza realmente invencível. Capítulo 2. O maior erro das pessoas: confundir dinheiro com identidade. A maior fraqueza financeira do ser humano moderno é simples. Ele acredita que o dinheiro muda quem ele é. Mas os estoicos sabiam de algo mais profundo. O dinheiro só amplifica o que você já é. Se você for vaidoso, tem mais vaidade. Se for inseguro, tem mais insegurança. Se for disciplinado e justo, tem mais poder para ser disciplinado e justo. O dinheiro não transforma pessoas. Ele expõe mini storytelling para viralização. Um dia, um jovem perguntou a um mestre estoico: se eu ficar rico, vou me tornar alguém melhor? O mestre sorriu e respondeu: o dinheiro é como uma luz forte. Ela não melhora a aparência de ninguém. Ela apenas ilumina o que já estava lá. O jovem ficou em silêncio. O mestre continuou: se você quer ser um rico sábio, seja um pobre sábio primeiro. Essa frase muda carreiras, relacionamentos e vidas inteiras. Porque antes de buscar dinheiro, você precisa buscar caráter. Caráter é o que impede a riqueza de te corromper. Caráter é o que mantém sua alma no lugar certo. Caráter é o que transforma dinheiro em impacto, ao invés de vício. E é isso que separa os ricos estoicos dos ricos frívolos. Capítulo 3. A técnica estoica do ganho interno. Os estoicos acreditavam que existem 2 tipos de riqueza. 1. A riqueza externa: dinheiro, posses, poder, boa, útil, mas instável. 2. A riqueza interna: disciplina, coragem, temperança. Essas ninguém pode te tirar. Enquanto o mundo moderno cultiva apenas a primeira, os estoicos trabalhavam as 2, e por isso nunca eram destruídos por nenhuma. Exercício estoico aplicado ao dinheiro. Comando prático. Todos os dias, pergunte a si mesmo: se eu perdesse tudo hoje, o que ainda continuaria rico dentro de mim? Se a resposta for criatividade, força interior, coragem, caráter, você está no caminho certo. Se a resposta for nada, então você não é rico. Você é refém. Esse exercício faz você desenvolver a única riqueza que ninguém pode confiscar. E quando você tem isso, a riqueza material se torna apenas consequência, e não prisão. Capítulo 4. O poder da temperança.
o freio essencial dos ricos invencíveis. Temperança não é pobreza. Temperança não é negar prazeres. Temperança é a arte de não se deixar dominar por nada. Os estoicos desfrutavam coisas boas. Eles não eram ascetas radicais, mas havia uma diferença. Eles nunca precisavam do luxo para serem felizes. E isso é liberdade. Quando você aprende a viver bem com pouco, você nunca teme perder muito. Essa é a chave psicológica que destrói a ansiedade financeira, a compulsão por status, a inveja e o medo da comparação. Antes de continuar, me diga aí nos comentários, qual é o seu maior desafio na sua relação com o dinheiro hoje? Disciplina, ansiedade, medo de perder, frustração por não ganhar o suficiente? Escreve aí. Seção 5. Como os estoicos acumulavam riqueza sem perder a alma. Uma verdade pouco divulgada. Vários estoicos eram ricos, muito ricos. Sêneca era milionário. Marco Aurélio governava o império mais poderoso da terra. Epicteto influenciava senadores, mas nenhum deles era escravo do dinheiro. Como? Eles tinham um princípio simples. Se o dinheiro vier, ótimo. Se o dinheiro for embora, eu continuo inteiro. Essa mentalidade é uma fortaleza psicológica. O método dos 3 filtros para ficar rico sem virar frívolo. Antes de buscar dinheiro, os estoicos passavam qualquer oportunidade por 3 filtros. 1. Virtude. Isso vai melhorar meu caráter ou destruí-lo. 2. Controle. O resultado depende de mim ou do caos externo. 3. Preço invisível. Qual é o custo emocional, moral e espiritual desse caminho? Se uma oportunidade falhasse em qualquer um desses filtros, eles descartavam sem hesitar. E essa capacidade de dizer não tornava eles ainda mais fortes e, paradoxalmente, mais prósperos. Porque o mundo recompensa quem consegue recusar o que todos aceitam. Capítulo 6. Riqueza não é acúmulo, é direção. Os estoicos sabiam que dinheiro sem direção vira veneno. Dinheiro é amplificador. Direção é bússola. Por isso, antes de enriquecer, eles definiram uma pergunta brutal. Para que eu quero riqueza? Esta pergunta pode salvar uma vida inteira. Porque quando você não sabe por que quer dinheiro, o dinheiro te leva para onde você não quer. A história do discípulo que queria ser rico. Um jovem estoico procurou seu mestre e disse: "Quero enriquecer." O mestre respondeu: "Ótimo, mas para quê?" O jovem ficou em silêncio e o mestre completou: "Se você não sabe, é melhor que continue pobre por enquanto. Não porque a pobreza é boa, mas porque você ainda não tem maturidade para lidar com o impacto do poder." Essa frase destrói ilusões. O problema não é ficar rico. O problema é ficar rico sem propósito. Estoicos nunca acumulam por acumular. Eles acumulam para se tornarem úteis, generosos, fortes. Eles querem riqueza para ter liberdade, e liberdade para exercer virtude. E isso muda tudo. Capítulo 7. A filosofia do suficiente. A maioria das pessoas não sabe quanto é suficiente. Por isso, sempre acha que precisa de mais. O estoico pensa o contrário. O suficiente é o ponto onde eu tenho o que preciso, sem carregar peso desnecessário. O problema do mundo moderno não é falta de dinheiro. É falta de limite psicológico. Quem não sabe o que é suficiente fica pobre mesmo quando é rico. Porque sempre falta algo. Sempre falta mais um degrau. Sempre falta mais um símbolo de status. Os estoicos faziam ao contrário, definiam um teto emocional, e esse teto os libertava da corrida infinita. Capítulo 8. A prática estoica do desapego controlado. Marco Aurélio dizia: "Receba o que a vida te deu, mas esteja pronto para devolver." Os estoicos praticavam algo que hoje a psicologia chama de exposição ao desapego. Você não precisa perder tudo para treinar a mente. Você treina assim. Exercício prático, poderosíssimo.
Uma vez por semana, escolha uma dessas ações. Passar o dia sem gastar dinheiro, ficar uma noite sem conforto extra, fazer uma refeição extremamente simples, não usar nada que represente status, deixar o celular longe por algumas horas. Por quê? Porque isso destrói a ilusão de que você precisa de certas coisas para existir. A mente que consegue viver com pouco é a única capaz de administrar muito. Esse é o segredo psicológico dos estoicos. Quanto mais você pratica o não apego, mais poder você tem quando finalmente conquista a riqueza. Capítulo 9. O problema da riqueza emocional. Existe uma riqueza que destrói mais do que a pobreza. A riqueza emocional falsa. Aquela que a pessoa usa para tapar buracos, validação social, ostentação, vaidade, competição, comparação, consumo compensatório. Essa riqueza é perigosa porque parece vitória, mas é só anestesia. Os estoicos nunca buscavam dinheiro para parecer algo. Eles buscavam dinheiro para permitir algo. Isso é maturidade financeira espiritual. Capítulo 10. Como o estoicismo te prepara para grandes fortunas. A pergunta que poucos fazem é: por que os estoicos conseguiam lidar com dinheiro sem serem corrompidos? Porque eles treinavam autodomínio antes do dinheiro chegar. Eles trabalhavam disciplina, presença, autocontrole, coragem, propósito, temperança, gratidão, clareza mental. Isso criava uma base à prova de fortuna. Você só deve buscar riqueza depois que você construiu a versão de si mesmo que será forte o suficiente para administrá-la sem desmoronar. Porque o dinheiro não destrói ninguém, ele expõe e amplifica. Comenta aí, o que você faria hoje se tivesse 10 vezes mais dinheiro? Essa resposta revela muito sobre sua mentalidade financeira e sobre se o dinheiro te controlaria ou não. Eu leio e respondo todos. Capítulo 11. O dinheiro como ferramenta de liberdade, não de identidade. Os estoicos tinham um princípio simples. Use o dinheiro como uma ferramenta, nunca como uma identidade. Porque quando o dinheiro vira quem você é, qualquer perda vira uma morte interna, e qualquer ganho vira uma ilusão. O mundo moderno errou a ordem. As pessoas não querem liberdade. Elas querem símbolos de que parecem livres, mas liberdade real não é comprada. Ela é construída, e o dinheiro, usado com sabedoria, é uma das ferramentas dessa construção. A tríade da liberdade estoica com o dinheiro. 1. Liberdade de tempo. O bem mais valioso que já existiu. Não é relógio. É autonomia. 2. Liberdade de escolha. Não fazer o que é obrigatório, mas o que é certo e alinhado com o propósito. 3. Liberdade emocional. A independência de expectativas externas. Estoicos não buscavam milhões. Eles buscavam essas 3 liberdades. Se o dinheiro trazia isso, ótimo. Se não trazia, não servia. Capítulo 12. O mundo moderno e a ilusão do sucesso. Hoje todo mundo parece querer a mesma coisa. Mais renda, mais status, mais visibilidade, mais reconhecimento, mais acessórios de sucesso. Mas isso não é sucesso. Isso é marketing. O sucesso estoico é silencioso, sólido, interior. Ele não precisa ser exibido, porque é o tipo de vitória que ninguém consegue roubar. Nós vivemos em uma cultura que quer que você trabalhe sem parar, consuma sem parar e se compare sem cessar. Mas aí vem a filosofia estoica e te diz: você está correndo a corrida dos outros, não a sua. O que os estoicos chamavam de tristeza da alma. Exatamente isso. Viver para provar algo. O verdadeiro sucesso é quando você acorda e sente paz. Esse é o ápice da riqueza estoica. E ninguém posta isso no Instagram, porque quase ninguém alcança. Capítulo 13. As 7 armadilhas psicológicas que arruinam finanças e autoestima.
Mesmo pessoas ricas caem nessas armadilhas, e é por isso que você precisa conhecê-las. 1. Comparação constante, a maior fonte de ansiedade financeira. 2. Escalada de estilo de vida. Quanto mais ganha, mais gasta, até continuar pobre no topo. 3. Narcisismo financeiro. Eu valho o que eu tenho. 4. Apego ao reconhecimento, viver para impressionar. 5. Contingência emocional, sobrepor a autoestima ao dinheiro. 6. Consumo compensatório, comprar para aliviar dor emocional. 7. Expectativa de estabilidade, achar que fortuna garante futuro. Sêneca dizia: quem se apoia na fortuna constrói sobre o vento. O estoicismo te treina para viver em terra firme, mesmo quando o vento muda. Capítulo 14. O plano estoico de riqueza. Como aplicar na vida real. Aqui começa a parte prática. A filosofia é bonita, mas você precisa de um caminho. Então aqui está o plano estoico de riqueza, dividido em 4 fases. Fase 1. Fortalecimento interno. Sem isso, qualquer riqueza é instável. Você treina tolerância ao desconforto, autodisciplina, clareza emocional, pensamento racional, temperança, resistência a impulsos. Resultado: você não é dominado por desejos. Fase 2. Estabilidade financeira básica, eliminação de dívidas, controle de gastos, criação de reserva, vida abaixo do padrão atual, fim da escalada de estilo de vida. Resultado: você tem base para crescer. Fase 3. Crescimento produtivo e inteligente. Aqui você foca em educação financeira contínua, aumento de renda através de competência, negócios, carreira ou habilidades úteis, consistência, paciência, investimentos conscientes. Resultado: sua riqueza cresce com estrutura, não com impulsividade. Fase 4. Riqueza com propósito. Esta é a fase estoica. Você agora decide para que você está ficando rico, como o dinheiro serve sua missão, que tipo de legado quer deixar, qual liberdade está buscando, como se manter humilde, presente e consciente. Resultado: você é rico sem ser escravo da riqueza. Capítulo 15. Como proteger sua mente contra a frivolosidade do mundo moderno. Vivemos na era mais sedutora da história. Não por necessidade, mas por estímulos. Cada notificação, anúncio e vídeo tenta te convencer que você precisa de algo novo, agora. O estoicismo te dá um escudo. O escudo tem 3 camadas. 1. Atenção seletiva. Você escolhe o que entra na sua mente. 2. Prioridades inegociáveis. Defina 3 coisas que importam na sua vida e use isso como filtro para tudo. 3. Disciplina emocional. Você sente desejos, mas não ajoelha diante deles. O mundo te quer distraído. Os estoicos te querem consciente. Capítulo 16. A filosofia final. Posse sem posse. Sêneca dizia: rico é quem se basta. É a frase mais poderosa da filosofia financeira, porque ela revela que riqueza não é o quanto você tem, mas o quanto você não precisa. O estoicismo te dá o maior luxo do mundo, a capacidade de não depender. Quando você não depende, você escolhe. Quando você escolhe, você é livre. E quando você é livre, você é rico. A verdadeira riqueza estoica é um estilo de vida onde o dinheiro serve. Você não serve o dinheiro, você não precisa provar nada, você controla seus desejos, você é dono das próprias decisões, sua paz não tem preço. E essa riqueza ninguém tira. Agora eu quero te perguntar, e quero que você responda nos comentários, o que você vai começar a mudar agora para construir uma riqueza que não destrua sua alma? Comenta aí. Eu leio e respondo todos. E se você quiser mais vídeos assim, profundos, diretos e transformadores, se inscreva, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque riqueza não é números, riqueza é clareza. E se você ficou até aqui, você já está mais rico do que muitos que têm milhões.